Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live semanal. E o tema de hoje é como conduzir, de uma forma prática, casos de manifestações dermatológicas em pacientes oncológicos. Imagina a seguinte situação. Você está lá no seu consultório e de repente chega um paciente que veio encaminhado da oncologia para que você faça uma avaliação. O oncologista pediu para passar na avaliação do dermato. Ou o paciente mandou uma mensagem para você lá no celular do seu consultório, falando que foi encaminhado pelo oncologista e perguntando se você sabe tratar, né, algumas alterações, alguns efeitos que podem aparecer nos tratamentos por quimioterapia. E aí, o que você vai fazer? Você sabe conduzir com segurança esses casos? Você sabe o que é ou não a manifestação adversa desses tratamentos de quimioterapia? E como conduzir, como evitar, como orientar para evitar e como conduzir na prática, né, caso ele manifeste? Quais são as principais manifestações? E esse é o tema da live de hoje. A gente sabe que os tratamentos quimioterápicos avançaram muito, o tratamento de câncer avançou muito. Agora, cada vez tratamentos mais específicos, com menos toxicidade, aumentando a sobrevida do paciente. Mas é fato que esses tratamentos mais modernos também acabam manifestando mais efeitos adversos dermatológicos. E daí entra a dermatologia, né, para conduzir esses casos. E a gente aí para poder fazer uma interconsulta e ajudar esse paciente, que na verdade não é um paciente só da oncologia, lembre que ele é um paciente como um todo, e daí a importância da gente aprender a conduzir realmente esses casos de uma forma a sentir segurança, né, e sendo resolutivos, porque qualquer problema dermatológico tem um impacto muito grande na qualidade de vida do paciente. E aí, para quem não me conhece, eu me chamo Rubeli, eu sou médica dermatologista, e aqui no perfil Descomplica Dermatologia, eu ajudo colegas médicos a atenderem casos do dia a dia da dermatologia clínica, de uma forma prática, sentindo segurança, sendo resolutivos. E aí já vou pedindo a vocês sabem que live boa é live com interação, né? Ó, gente, terça-feira, 9 horas da noite, vocês têm que estar animados aí, senão não fica animada do lado de cá, tá? Então já vou pedir pra vocês, vão mandando aí os coraçõezinhos, vamos dizendo se tá tudo bem aí, vocês estão me ouvindo bem, pra gente poder começar essa live que tem coisa, viu? E conhece algum colega médico, né? Não só da oncologia, mas pessoal da dermato, um clínico, médicos de PSF, né? Principalmente que muitas vezes vão lidar também com esses pacientes, com a demanda desses pacientes. E aí já encaminha essa live pro coleguinha, porque eu sei que é uma live muito importante. Às vezes a gente não sabe assim, muito sobre esse assunto, porque não tem tantas aulas sobre isso, né? Então aproveitem muito a aula de hoje, que eu vou tentar realmente descomplicar esse assunto. Deixa eu ver aqui quem já entrou. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos mesmo. Gente, eu compartilhei o artigo que eu estou me baseando, é um artigo da revista Anais, da SBD, sobre manejo de efeitos adversos dermatológicos nos pacientes oncológicos. Eu compartilhei lá no canal do Telegram. Lembra que o canal do Telegram é um canal exclusivo para médicos, onde eu compartilho artigos, enfim, aulas, dicas de infinitas coisas lá. Então, para entrar lá também no canal do Telegram, você não entra, a menos que eu te convide, e para eu te convidar, você tem que me mostrar que você é médico. Então eu peço para mandar alguma comprovação que você é médico, carteirinha CRM, lá no meu direct, tá? E aí eu te mando o link. Ou muitas vezes eu já deixo aqui no Close Friends também, que é exclusivo para médicos. Então, ou você vai acessar de uma forma ou de outra, mas o artigo bonitinho tá lá, então é muito importante depois vocês leem, baixem o artigo, porque fica até de fonte para quando vocês tiverem algum paciente, alguma demanda de um paciente oncológico, saber quais são as alterações mais frequentes, o que é que está ligada a qual medicação da quimioterapia, enfim. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Fabiana, seja muito bem-vinda. Então vamos lá, vamos começar a live, né, gente? Vamos direto ao ponto, que a gente tem muita coisa, não tem tempo para perder não hoje, né? Então vamos lá, os pacientes que estão em tratamento de quimioterapia, eles podem apresentar uma série de eventos adversos na pele, nos cabelos e nas unhas. E a gente sabe que isso tem um impacto muito grande na qualidade de vida do paciente. Hoje a gente fala muito em qualidade de vida para qualquer doença dermatológica. Tanto é que tem vários formulários de qualidade de vida, por exemplo, para dermatite atópica, para psoríase, para vitiligo. Então, tudo hoje, até o tratamento que a gente escolhe, muitas vezes é baseado na qualidade de vida que o paciente tem. E imagina para um paciente que está fazendo um tratamento para câncer, já tem um impacto, né, de ter recebido esse diagnóstico. Então, já imagina como esse paciente não está emocionalmente afetado.
Agora imagina, depois de ter esse diagnóstico, tá sendo submetido a um tratamento quimioterápico e ainda ter um quadro dermatológico, uma manifestação dermatológica, né? Então, realmente não são quadros simples, digamos assim, né? Eles são besteira, não são estéticos. A gente não pode dizer para o paciente, espera, é assim mesmo, isso aí vai passar. Não, o que a gente puder fazer para ajudar e melhorar o aspecto daquele problema, né? Evitar aquela manifestação, aquele efeito adverso, e conduzir, com certeza a gente vai estar ajudando a melhorar a qualidade de vida do paciente. E aí a gente sabe que existe a quimioterapia clássica, que são com aquelas medicações que são citotóxicas, que é a quimioterapia convencional, que apesar de ela de ter hoje um tratamento mais moderno, mas ela ainda tem um papel fundamental ainda nos tratamentos de câncer, ainda nos dias de hoje. E ela tem como, a quimioterapia convencional, ela tem como principais efeitos colaterais aquilo que a gente já lembra relacionado à quimioterapia, que é o quê? O paciente ter vômitos, quem aí nunca viu, né? Um filme, um paciente com câncer, então ali o paciente depois da quimioterapia vomitando, a perda de cabelos, as citopenias, então o paciente vai ter ali uma anemia, uma leucopenia, uma plaquetopenia. Mas a quimioterapia convencional, além disso, né, que são sintomas clássicos, né, de efeitos adversos que a gente já conhece, ele pode também apresentar lesões em mucosa, uma mucosite e alterações ungueais. Só que, com o avanço dos tratamentos para câncer, cada vez surgem mais terapias-alvo, que são terapias mais modernas, imunoterapia, que são terapias que a gente chama inibidores checkpoints. São tratamentos que são bem específicos, tentam direcionar realmente para o tumor. Eles têm uma maior especificidade, têm uma menor toxicidade, têm uma maior eficácia. Porém, como eles são baseados em moléculas, né, que são mutadas e são super específicas, né, elas podem também, além de ser super específicas também para o tumor, elas acabam tendo ali também receptores na pele. E aí por isso que a gente tem um aumento das manifestações dermatológicas, né, agora, porque cada vez mais está usando essas terapias-alvo, né, e as imunoterapias, e elas realmente tendem a apresentar mais manifestações dermatológicas. E aí, quais são essas manifestações? Então, primeira manifestação é a xerose. Então, é muito comum o paciente ficar com a pele extremamente ressecada. E a gente sabe que a xerose, claro, está relacionada também a um quadro de prurido. E aí, como é que a gente faz para evitar? Porque isso é uma coisa que a gente pode até contornar, né? Vai ter um tratamento de quimioterapia, mas é uma coisa que pode ser minimizada se o paciente for devidamente orientado. Orientado com o quê? Com o óbvio, gente. E o que é o óbvio? Primeiro, evitar banho quente, evitar sabonetes em barra. E eu falo muito isso aqui da questão do sabonete em barra, não só para dermatite atópica, para paciente idoso, para bebê. Por que a gente evita sabonete em barra? Porque o sabonete em barra tem um pH muito alto. O pH, em média, dos sabonetes em barra, tem um artigo até que fez um estudo dos principais pHs dos sabonetes em barra e líquido, né, no mercado. E aí o pH de um sabonete em barra é em torno de 10, 11. É o dobro praticamente do pH da pele. Então, por isso que eles tendem a ressecar muito a pele. Então, a gente vai indicar para um paciente que está fazendo um tratamento de quimioterapia sempre sabonetes mais suaves, líquidos, sem perfume. Por quê? Porque já se tendem a agredir menos, causar menos irritações. Vai ser o mesmo princípio de um sabonete de pele do bebê, o mesmo princípio de um sabonete de pele de dermatite atópica. Se o paciente economicamente puder comprar um sabonete Syndet, que são aquelas versões sem sabão, que são mais modernas, melhor ainda, né? Mas se o paciente não tiver condições de comprar um sabonete Syndet, que pelo menos use um sabonete líquido nessas versões menos perfumadas. Quais baratinhos assim que eu gosto? Eu gosto muito da linha Dove Baby, aí tem a linha Dove Baby Glicerina, tem a linha Dove Baby Calêndula, são sabonetes baratinhos e bons. Pode ser o Johnson, mas aí se for o Johnson glicerinado, por quê? Porque tem menos perfume. Se for, porque tem Johnson, gente, tem aquele Hora do Sono, quem é mãe sabe, super cheiroso. Não dá certo, né, gente? É muito perfumado. Natura Mumi Bebê, super cheiroso. Então, não indica esses sabonetes, tá? Então, procura as versões de sabonetes infantis, líquidos, sem sabão. Sem sabão não, desculpa, com menos perfume. E se possível, os Syndets. Quais são os Syndets? Aí tem um monte no mercado, gente. Tem a da linha Atoderm, da Bioderma. Inclusive, o Atoderm Dutch, que é um gel de banho, gente, ele vem 1 litro. Ele tem um ótimo custo-benefício, é um azulzinho da Bioderma. Vale muito a pena, tá? Tem o Atoderm óleo de banho também, que é um óleo, que é um sabonete limpa, sem ressecar.
Com o mesmo princípio, tem o da La Roche, o Lipcar, o Cleanse Oil, que é um óleo de limpeza também. Mas a gente tem, assim, de todas essas marcas melhores, digamos assim, né? Das Ferraris que eu falo, desde Cetaphil, Clavier, da Eucerin, todos eles têm versões de sabonetes que são sabonetes síntetes. Então, se o paciente pode, gente, então vale a pena. E outra coisa, às vezes você pode oferecer, né? Botar como opção um sabonete mais baratinho e colocar a opção um sabonete mais caro para ele. Então, lembrar, banhos rápidos, sem buchas, mornos, né? Nada de banho quente, sabonetes suaves, acabou de tomar banho, hidratar. E aí vai o mesmo princípio do hidratante, igual de dermatite atópica, igual o hidratante do bebê. Nada de hidratante perfumado. Não é para hidratar com Natura, né? Gente, nada contra a Natura. Eu tô falando Natura, assim, porque todo mundo usa, assim, se você não tem alergia, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas para um paciente que tá com uma pele xerótica, né? Para um idoso, para um paciente com dermatite atópica, vai dar ruim se usar um hidratante perfumado. E aí pode ser um paixão também, vai dar ruim porque é muito perfumado. Então procura sempre hidratantes que sejam sem perfume, hidratantes que hidratem e restaurem mesmo a barreira da pele. E aí, da mesma forma como o sabonete, tem hidratantes Ferrari, que aí, eu digo, olha, gente, é igual o carro, tá? Quanto mais tecnologia um carro tem, mais caro ele fica, né? Dirigir uma Ferrari não vai ser igual dirigir um Fusca, vocês concordam? Mas ambos, se você estiver aqui para São Paulo, vai de Fusca e vai de Ferrari. Agora, claro, que se fosse o mesmo preço, se você pudesse escolher de Fusca e de Ferrari, com certeza você ia querer de Ferrari. Então, não tem como. Quanto mais tecnologia tem um hidratante, então é melhor a cosmética, melhor a absorção, não tem perfume, tem ativos que restauram a barreira da pele, óbvio, ele vai ser mais caro também. Então, temos os hidratantes Ferraris também, que podem ser utilizados, vamos botar aí a linha Cetaphil, a linha Toderm mesmo da Bioderma, a linha Lipcar da La Roche, a linha da Teraskin Clavier, tem linha Eucerin também, o Nutriol da Isgin, tem o Nutriol Med, então tem Visiogel, Umeditar, então todos esses são hidratantes bons, mas são hidratantes numa faixa mais ou menos aí de uns R$150. Se o paciente fica um custo elevado para o paciente, porque eu digo, também não adianta você medicar com um hidratante caríssimo e o paciente só comprar uma vez. Ainda mais que vai ser um tratamento longo. Então, olha essa relação, se o paciente vai ter condições de manter aquilo ali. E eu, particularmente, não gosto de ficar perguntando para o paciente qual é a conta bancária dele. Então, normalmente eu coloco, olha, tem hidratantes melhores, eu boto lá um hidratante melhor, mais caro, mas eu coloco hidratantes intermediários, por exemplo, em preço, eu digo intermediários. Cetaphil geralmente sempre tem muita promoção, CeraVe também sempre tem promoção. Tem o Norwegian da Neutrogena, que é uma versão melhorzinha da Neutrogena, também tem um preço intermediário, mas eu boto opções baratinhas. Quais são as opções baratinhas de hidratante? Pode ser um Nivea, gente, bom e barato. Um Neutrogena também, aquele branco da tampa preta. O Vazenol Repairing. Então, eu gosto de colocar hidratantes mais caros, hidratantes intermediários e um hidratante mais baratinho. O que é importante? O paciente hidratar com um bom hidratante, que não pode ser um hidratante perfumado, tá? Então, sabonete suave, cuidado das orientações do banho e proteção solar. E a proteção solar, o protetor, é muito importante para o paciente que está em tratamento, né, de quimioterapia. Primeiro, não só por causa, né, do ressecamento, que pode dar uma fotossensibilidade, né? O paciente pode ter uma fotossensibilidade pelas medicações, mas também porque vem aí a segunda manifestação adversa dermatológica que pode ocorrer pelos tratamentos de quimioterapia, que é a hiperpigmentação. Tanto pode ter uma hiperpigmentação, quanto pode ter uma hipopigmentação. Hipopigmentação, principalmente em pacientes que estão fazendo tratamento para melanoma, que podem desenvolver manchas de vitiligo, tá? Então, se um paciente oncológico está fazendo tratamento quimioterápico, fez tratamento para melanoma e começa a apresentar manchas vitiligoides, isso pode ser um efeito adverso do tratamento da quimioterapia, tá? Então, e como é que é a hiperpigmentação do paciente que está em tratamento de câncer? Pode ser uma hiperpigmentação difusa, pode ser uma hiperpigmentação localizada, às vezes só nas dobras. Ele pode ter um quadro de dermatite flagelada. Vou mostrar pra vocês o que é essa dermatite flagelada, porque eu digo que ela lembra muito, parece que a pessoa foi surrada, ou lembra às vezes uma fitofotodermatose. Deixa eu pegar aqui uma foto e compartilhar com vocês. Ó, vendo? Isso aqui é a dermatite flagelada.
Não parece que o paciente, uma fitofoto, que o paciente passou aqui, né? O limão aqui queimou. Mas isso aqui não tem nada a ver com fitofoto, tá, gente? É uma reação adversa ao tratamento de quimioterápicos. E nesses casos gera uma hiperpigmentação, pode ter um prurido, pode ter um ressecamento ali no local. E como é que a gente trata isso aí? Hidratação, um creme de barreira, um creme calmante, que poderia ser uma Cicaplast. Você pode avaliar, entrar com um corticoide tópico aí nesses casos. E fotoproteção. Então, é muito importante a fotoproteção para todos os casos, tá? Para evitar uma fotossensibilidade, para evitar uma hiperpigmentação, para tratar, caso ocorra uma hiperpigmentação e piore, tá? Então, beleza. Nas manifestações de hiperpigmentação, então pode ser difusa, pode ser localizada, pode ser essas manchas com aspecto linear, meio bizarros, como a dermatite flagelada. E como é que a gente evita? Sim, todas essas manifestações, gente, são manifestações transitórias, tá? Peraí, parar de compartilhar para não acabar fechando a live. Todas essas são alterações transitórias, quer dizer, com o fim do tratamento, o paciente tende a não sentir mais. E aí, durante o tratamento, o que a gente faz para minimizar? Protetor, hidratação. Pode usar clareador? Pode ser usado, apesar de ser, assim, não tem um nível de evidência maravilhoso, mas pode ser utilizado algum agente clareador. Algum ativo clareador igual que a gente usa para melasma, tá? Gente, tô achando vocês muito caladinhos. Tô muito caladinho. Deixa eu ver aqui. Gente, vocês interagem comigo, senão eu começo a ficar aqui meio down, meio... gente, live boa é live com interação. Vocês começam a participar aí, tá? Quando vocês não se manifestam aí pra poder... Deixa eu começar a contar a história, né? Que eu gosto de contar as histórias aí pra vocês. Eu acredito muito nesse negócio de lei da atração, né? O que você fala acontece. E é um negócio surpreendente, né? Eu digo, a pessoa tem que começar a gritar que vai acontecer coisas boas, porque acontece mesmo. E aí, eu decidi... Na verdade, já tem um tempo que eu tava querendo fazer essa live. Eu já tinha até me colocado algumas vezes nos stories e tal. Às vezes na caixinha surge alguma pergunta assim relacionada. E eu tava devendo essa live, ó, há um tempão. E aí, publiquei, né, a live, né, falei na agenda da semana que ia publicar. E aí, gente, não é que ontem uma pessoa me manda uma mensagem lá no consultório, exatamente assim, desse jeito que eu comecei a live. Era um paciente, olha, eu tô fazendo tratamento para câncer e a oncologista pediu para procurar uma dermato porque eu tô com essa erupção de pele, mandou uma foto, perguntou, você trata isso aqui? Porque hoje em dia, né, tá uma raridade você achar um dermato que trate doença, porque todo mundo tá querendo fazer cosmiatria. E aí, sim, eu trato, pode marcar, e esse paciente vai consultar comigo amanhã. Mas pra você ver, gente, que aparece, por isso que a gente tem que ter segurança, tem que saber quais são as manifestações mais comuns e saber que está relacionado ali também ao tratamento e como conduzir, tá? Então já sabem. E aí, aproveitando o gancho aqui, falando de dermatologia clínica, né, que hoje tá raro, raríssimo, e tá mesmo, gente, pense numa espécie rara, é dermato raiz, né? Por quê? Porque todo mundo acha que para ganhar dinheiro tem que fazer estética. Nada contra, amo os procedimentos estéticos, né, feitos em mim, não sou a que ama fazer nas pessoas, eu gosto mesmo da dermatologia, perebologista, como fala uma aluna minha, sou super perebologista, mas o fato é que as pessoas estão com dificuldade de achar quem trate as doenças, né? Então, cada vez mais eu quero que vocês enxerguem exatamente isso, o mundo de possibilidades que existe na dermatologia, além da cosmiatria, além da estética. Porque é muito possível você ser adequadamente remunerado fazendo dermatologia clínica. As pessoas não têm demandas só estéticas, as pessoas têm muitas demandas clínicas. E a gente tem que lembrar isso e mostrar, mas a pessoa quer alguém que resolva. Por isso que a gente precisa ter segurança. E aí, para isso, já avisando, dando spoiler aqui, a gente vai ter um evento que vai acontecer não na próxima semana, na primeira semana de outubro. Vão ser 3 aulas, onde eu quero mostrar para vocês justamente isso, né? Esse horizonte de possibilidades que existe na dermatologia, além da estética. Como é que a pessoa pode atender com segurança os casos de dermatologia clínica e agregar valor com procedimentos simples do dia a dia, né? Com procedimentos de baixo investimento, né? Principalmente para quem está começando o consultório agora, podem agregar muito valor. Às vezes, gente, até mais do que um procedimento estético. Porque a gente acha que às vezes o procedimento estético dá dinheiro, mas ele tem um alto faturamento, tem um valor, um custo alto, mas ele também tem um custo alto para se fazer. Então, às vezes, a sua margem de lucro é bem menor. Coisa que muitas vezes com os procedimentos da dermatologia clínica e da cirurgia dermatológica você consegue ganhar muito mais. Então, esse evento é exatamente para isso. Para participar desse evento tem que estar inscrito, gente. É igual congresso, é igual workshop. Se você não se inscrever, você não vai poder participar lá no dia.
E aí eu já coloquei o link, tá na bio, tá? Eu já comecei a divulgar, já falei ontem sobre o evento, nos stories, mas já tá lá na bio. Então, se você quiser participar, se você tem dificuldade em enxergar esse horizonte de possibilidades e quer ver como é que isso funcionou para mim, tem funcionado para tantos alunos, tá com dificuldade de montar o consultório agora, com essas coisas, com as coisas iniciais, não sabe o que comprar, enfim, é ouro, gente, vai ter ouro lá em Pop. Essas aulas vão ser preparadas com muito carinho, então se inscrevam lá, vai ser na primeira semana de outubro, segunda, terça e quinta, tá? É gratuito, online, se inscreve lá, tá, gente? Deixa eu ver mais aqui o que vocês estão falando. Antônio, exemplo de clareador. Olha, qualquer clareador daqueles que a gente usa para melasma, tá? Enfim, pode ser. Eu prefiro usar os clareadores mais suaves. Por quê? Porque é uma pele que está sensibilizada, muito sensibilizada. Então, não passaria uma fórmula com hidroquinona, por exemplo, nem um ácido retinóico. Por quê? Porque poderia irritar ainda mais. Então, procuraria aqueles clareadores mais suaves. Tipo, a gente tem aquele da Bioderma, Pigment Bio Arias, que é um clareador mais light, o Eucerin Anti-Pigment. Então, procurariam fórmulas mais suaves, com belides, ácido cólico, ácido glicólico, coisas mais leves. Porque, afinal, aquela manifestação ali na dermatite flagelada, aquele escurecimento, aquela hiperpigmentação, é devido ao tratamento da quimioterapia. Vai sumir quando acabar o tratamento. Ele precisa daquele tratamento. Não vale a pena suspender o tratamento, porque o tratamento dele, né, o câncer pode causar risco de vida. E a hiperpigmentação é uma coisa transitória. Então, você pode usar um clareador, apesar de que não tem o melhor nível de evidência de usar um clareador, mas orienta sempre hidratação, protetor, e se for uma coisa que estiver impactando muito a qualidade de vida, aí você escolhe um desses clareadores mais suaves, tá? Nada para queimar a pele do paciente. Jéssica, se perguntando, Rubélia, você gosta de ureia 10% como hidratante? No corpo todo, Jéssica, eu particularmente não gosto da ureia. Eu passo ureia, hidratantes com ureia, quando o paciente tem uma ceratose pilar, quando tem uma equitiose. Mas quando a pele está sensibilizada, por exemplo, numa dermatite atópica, por exemplo, num paciente oncológico, onde a pele já vai ter tendência a ter um prurido, normalmente os hidratantes com ureia tendem a arder. Então, eu particularmente, assim, tenho minhas indicações muito restritas à ureia. Agora, tem alguma situação que eu vou falar aqui, que são alterações que aparecem nos pés, num paciente oncológico, que lembram calos, que aí eu gosto de usar, pela calosidade, os cremes de ureia, tá? Mas usar as fórmulas de ureia que tem comercialmente, né, na pele toda, não. Salvo nessas situações que eu falei antes. Cadê a Jéssica? Que perfeição essas... obrigada, minha querida. Deixa eu ver mais se tinha alguma pergunta. Fabrício, antioxidante oral pode ser ofertado? No artigo lá não falou nada sobre usar um antioxidante, esse nível de evidência, mas não vejo problema em usar. Seria algo a mais também, né? Para a questão da prevenção, né? Se funcionaria como uma fotoproteção, às vezes um polipódio, leucotomos, né? Uma luteína, não vejo problema, tá? Apesar de que não tá lá, tipo assim, com nível de evidência e tal, como uma indicação. Que tá lá mesmo, a indicação é o básico. Também não adianta usar um antioxidante oral e o paciente acabar também não usando protetor, né? Que é a mesma coisa do paciente com melasma, do paciente que tem qualquer hipercromia pós-inflamatória. Não adianta ele usar o antioxidante oral e não passar protetor, que não vai conseguir clarear, né? Jéssica, entendi. Obrigada. De nada, minha querida. Vamos seguindo. Então, falamos das alterações de pele, né? Com relação à xerose e à hiperpigmentação. Vamos para as alterações ungueais. Quais são as alterações ungueais mais frequentes? Na verdade, todas. Todas as alterações ungueais podem estar presentes no paciente oncológico. Melanoníquia. E aí, melanoníquia, assim, difusa em todas as unhas, ou melanoníquia localizada, ou longitudinal, leuconíquia, unhas frágeis, então unhas com descamação, com onicorrex, onicosquisia, onicólise, que é o descolamento da unha, aquelas linhas de Bow que pode aparecer, que a gente vê muito na síndrome mão-pé-boca, que é devido à interrupção do crescimento, né? Interrupção do crescimento da unha por causa do processo infeccioso. Então, há uma interrupção do crescimento da unha e depois, quando ela volta a crescer, faz aquela linhazinha que a gente chama de suco de Bow e muitas vezes acaba dando uma onicólise. Então, também é frequente no paciente que faz quimioterapia. Hemorragia subungueal, tanto hemorragia subungueal dolorosa, como também hemorragia subungueal assintomática, que é um estilhaço, que dão uns pontinhos de hemorragia embaixo da unha. Deixa eu mostrar aqui foto da melanoníquia, tá? Pra vocês verem como pode afetar. Então, ó, aqui tem uma melanoníquia em faixa,
Tem uma melanoníquea também na região plantar. E tudo isso aqui é relacionado ao tratamento de câncer. Precisa fazer alguma coisa para essa melanoníquea? Não, gente, não precisa. Isso aí vai melhorar sozinho depois que acabar o tratamento. Porém, quando você tiver das alterações unguiais, você tiver a unha esverdeada, geralmente a unha esverdeada é porque tem colonização por pseudomonas. Entrou bactéria ali e geralmente pseudomonas. Então, aqui precisa fazer tratamento para essa melanoníquea? Não. Mas se ela tiver esverdeada, aí você vai tratar, porque aí tem uma bactéria. E aí, como é que eu trato, por exemplo, e como está lá também nesse artigo das manifestações dermatológicas, como é que a gente trata melanoníquea com coloração esverdeada por pseudomonas? Colírio de ciprofloxacino. Como a gente não tem muitos ativos para pingar na unha, né? Tipo assim, uma solução, um gueal para pingar, ou um esmalte com antibiótico, então a gente usa o colírio mesmo para pingar dentro da unha 2 vezes ao dia. Eu deixo a pingar até acabar o colírio, que normalmente até terminar o frasquinho a unha já melhorou, tá? Então, isso vale também para quando tiver onicomicose, tá, gente? Se o paciente tem onicomicose e tem uma coloração esverdeada, é porque teve colonização ali por bactéria, pseudomonas. A gente trata com colírio de cipro, tá? Paroníquea, pode ter também. E aí você vai avaliar o nível de paroníquea que o paciente tem, se vai ser necessário entrar ou não com antibiótico oral. E uma coisa que pode ser utilizada também na paroníquea é uma solução antisséptica com vinagre. Eu já tinha visto isso numa aula que eu fui de micologia, até para onicomicose também. Tipo assim, na aula era coisas tipo, não, extra, fora remédios que funcionam, que podem funcionar, que podem ajudar no onicomicose. E aí até tem alguns artigos falando do vinagre, que é o vinagre ácido acético, né? E aí, nesse artigo aqui do tratamento de manifestações dermatológicas para o paciente de câncer, fala em usar uma solução 1 para 1 de vinagre, embebido umas compressas, né? O paciente fazer um banho ali na mão, né? Ou uma compressa com vinagre, numa solução diluída, né? 1 para 1, que ajudaria a melhorar, e também o quadro de paroníquea. Fabrício, granuloma piogênico, incidência aumentada também, é outra coisa que eu já iria falar aqui, também pode ter granuloma piogênico. Nos pacientes oncológicos é uma outra alteração que pode acontecer ali na unha. E como é que a gente trata granuloma piogênico? Do mesmo jeito que a gente trata um granuloma piogênico, uma pessoa que não está tratando para câncer. Com o que eu trato o granuloma piogênico? Eu particularmente gosto de retirar, de fazer um shaving da lesão, fazer uma retirada e usar o bisturi elétrico, então usar o ATA depois. Mas você pode fazer também a aplicação de ATA, pode ser feito crio, pode ser feito eletrocoagulação, pode ser feito exérese, trata do mesmo jeito. E como é que se evita tanto a paroníquea, como é que se evita a melanoníquea, como é que se evita o granuloma piogênico? Então, primeira coisa, orientar o paciente a usar calçados confortáveis, né, para evitar machucados no pé e aí formação de granulomas, acabar também tendo alguma contaminação e aí acabar tendo um quadro de paroníquea. Cuidado com o corte da unha, então também mesma coisa, nada de ficar cortando a unha, né, com aquelas beiradinhas assim que acaba favorecendo a unha encravada, granuloma piogênico e paroníquea também. Tem uns dispositivos acolchoados que podem ser utilizados na unha, que geralmente nessas casas de podóloga, né, eles vendem, pode ser utilizados também. E o que mais? Pode ser utilizado quando tiver as unhas frágeis, né, tá com descamação na unha, a unha tá com onicorrex, tá saindo, né, soltando a pelinha, tá descamando, tá quebradiça a unha, que é comum no paciente oncológico, a gente pode utilizar aquelas bases fortalecedoras. Tem bases prontas fortalecedoras que hidratam a unha, como por exemplo o Onicute Gel, que aí pode ser de uso diário, o Onicute, tá? Tem também uma da Isdin, uma caneta fortalecedora, também que é bem legal. Inclusive essa caneta fortalecedora, gente, é o máximo, aí dica pra mulher, tá? Para as meninas que estão aqui na live. Sabe quando a gente fica, às vezes, com essas pelinhas aqui, soltando, né? A gente faz a unha e, às vezes, no meio da semana começa a ficar ressecada aqui, soltando, às vezes, uns pedacinhos aqui da cutícula. Então, é muito legal essa canetinha da Idgin, justamente para diminuir essas pelinhas, para hidratar a cutícula, né? Mas pode ser usado na unha toda. Tem uma base também fortalecedora da Dermage, que é muito boa. Então, são as que eu mais uso, são essas. Principalmente a Onicute e essa caneta da Idgin, tá? Dermage, porque não tem Dermage aqui na minha cidade, aí eu acabo prescrevendo menos, mas é uma base boa também.
Pode passar alguma coisa para o paciente tomar para a unha frágil? Pode, lá falando de biotina, e na verdade tem alguns artigos falando da biotina, 10 miligramas, até independente do paciente oncológico, né? Para a unha frágil, para a síndrome das unhas frágeis, biotina 10 miligramas junto com a hidratação da unha. E aí, para a hidratação da unha, Jéssica, é legal também a ureia 10%. É uma coisa que tem evidência também. Então, muitas vezes, o paciente que está com a unha quebradiça, eu passo para usar alguma suplementação oral, como biotina, que poderia ser usado também nesse paciente oncológico. Passo uma basezinha dessas fortalecedoras, uma canetinha fortalecedora, e passo um creme de ureia 10% para hidratar as mãos, porque já hidrata a unha também. E aí tem uns cremezinhos de ureia menorzinhos, tem o Ureskin creme, que é pequenininho, que cabe na bolsa, apesar dele não ser específico para mão, mas ele é bem portátil e é um cremezinho que eu gosto, tá? Fabrício, hidratolâmina, um gel com óleo de coco. Ótimo, Fabrício. Na verdade, precisa hidratar, né? Quanto mais hidratado, melhor. E aí tem esses esmaltes, só que eles são carinhos, né? Esses esmaltes fortalecedores, esses que eu citei os nomes aqui. Mas, ó, poderia ser feito com óleo de coco? Pode fazer. Pode fazer com creme de ureia? Pode. O importante é hidratar ali a lâmina ungueal para ajudar a diminuir aquele ressecamento e essa fragilidade da unha, tá bom? Pronto, então de alteração ungueal é isso, tá? Mais perguntas? Deixa eu tomar uma água que eu vou falar agora sobre as reações em mãos e pés. Então, bora lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, então vamos lá. Quais são as reações mais comuns em mãos e pés? Tem 3 situações que são comuns e os nomes são muito parecidos, tá? E na verdade elas são, um espectro da outra. Tem a síndrome mão-pé, não é mão-pé-boca, tá, gente? Porque mão-pé-boca é viral, né? E como em criança. É uma síndrome mão-pé que costuma dar como efeito adverso da quimioterapia. Tem a síndrome mão-pé, daqui a pouco eu vou falar dela. Tem a síndrome de Patel, que é P-A-T-E-O, Patel. E tem a reação mão-pé. Então, vamos falar sobre cada uma delas. O que é a síndrome mão-pé? O paciente vai sentir ali na mão e nos pés um formigamento, um eritema e um edema na região palmo-plantar. Tá? Às vezes, pode até dar vesícula e pode dar até bolha nesse paciente. Deixa eu pegar aqui uma foto para mostrar, que é a foto até do artigo mesmo que eu deixei para vocês. Então, aqui, ó. Tá vendo? Um eritema, edema na região de mão e pés, tá? Região palmo-plantar. Às vezes pode até vesicular aí, ou às vezes dá até bolha. Já a síndrome de Patel, esse P-A-T-E-O, é um acrônimo, tá? Que refere-se ao quê? A um eritema tenar periarticular com onicólise. Ela é um espectro, digamos assim, é uma manifestação dessa síndrome mão-pé. Só que aí o paciente tem essas lesões eritemato-descamativas, mas na face do dorso, deixa eu ver que tem uma foto aqui dela. Peraí, calma aí, segura aí, gente. Tá aqui, ó. Nessa síndrome de Patel. Então, enquanto a síndrome mão-pé, o eritema e o edema é mais na região palmo-plantar, nessa síndrome de Patel, o paciente vai ter um eritema mais na região do dorso da mão. Principalmente na região tenar, nas regiões das eminências tenares. Pode afetar o pé também. E o paciente vai ter uma onicosquisia, que pode ser em todos os dedos, mas pode ser só em alguns também. Sim, o paciente vai sentir também queimação. Então, essa síndrome não, é síndrome de Patel, tá? E a reação mão-pé também é como se fosse uma manifestação também da síndrome mão-pé, só que, deixa eu voltar para outra foto lá, que é essa aqui. Essa reação mão-pé, além de ter dor, de ter eritema nessas áreas, né, na região palmo-plantar, mas normalmente vai ter na região palmo-plantar nas regiões de atrito. Então, por exemplo, região de calcanhar, região das dobras dos dedos, lateral dos pés, geralmente nas áreas de atrito. Então, vê, todas são muito parecidas. A mão-pé vai ter esse eritema na mão e no pé, região palmo-plantar, que às vezes pode dar até bolhas e vesículas. A Patel vai ter um eritema, só que é mais no dorso da mão e nessas regiões tenares. E vai ter uma descamação, também uma onicólise, que a gente viu naquela outra foto lá. O paciente vai ter uma onicosquisia e onicólise, né, também, que é o descolamento da unha. E na reação mão-pé, é muito semelhante à síndrome mão-pé, só que aí o paciente, onde ele vai ter esse eritema e esse edema? Nas regiões de atrito, nos pontos de pressão das mãos e dos pés, tá?
Todas essas reações tendem a aparecer geralmente depois de 2 a 4 semanas do tratamento, então um pouco depois do tratamento, do início do tratamento quimioterápico, começa a aparecer. E o paciente também pode ter nessa reação, vai compartilhar aqui, nessa reação mão-pé, além de ter esse eritema e esse edema nessas áreas de atrito, ele pode ter lesões tipo calosidade. E aí é que entra o tratamento, né? Usar os cremes de ureia, porque são calos mesmo, fazem como se fossem calos plantares, certo? Como é que a gente previne ou tenta minimizar essas reações nas mãos e nos pés? Calçados confortáveis, evitar contato com produtos de limpeza. Então, é um paciente que vai começar a quimioterapia, fala, olha, não é para ficar mexendo com produto de limpeza. Às vezes eu sei que às vezes essa pessoa tem a pessoa para fazer as coisas em casa, mas orienta a usar luva. E aí, orienta igual como a gente faz para o paciente de dermatite de contato. Como é que eu faço para paciente de dermatite de contato nas mãos para poder melhorar? Não adianta você só passar creme de corticoide para o paciente, que vai melhorar. Se é uma dermatite de contato, enquanto o paciente tiver o contato com aquilo ali, ele vai continuar tendo. Então, eu digo, quer ficar bom, tem que afastar o contato. E como é que afasta o contato dos produtos de limpeza? Tem que usar luva. Porém, se o paciente usar luva de látex, é muito comum o paciente ter alergia ao látex também, então vai irritar. Então, eu peço normalmente para o paciente fazer como? Usar uma luva descartável, que aí tem que ser aquelas de vinil ou de nitrilo, sem pó. Não pode ser aquela luva de látex descartável normal, que a gente tem lá em hospital. Compra em casa de produtos médicos, compra na Shopee. Tem vários lugares, casa que vende coisa descartável, porque não é só... tem várias pessoas, né? Cozinheiro usa luva de vinil. Mas compra sem pó, ou de vinil ou de nitrilo, calça a luva de vinil ou de nitrilo e por cima coloca a luva de borracha amarela para fazer as coisas em casa. Você vai lavar pratos, vai lavar roupas, você vai lavar banheiro. Eu digo, invista em produtos, né, em coisas para o dia a dia de casa, tipo mop, que são aqueles panos, né, que não precisa enfiar a mão dentro do balde lá para entrar em contato, né, com água sanitária, com produto de limpeza. Então, começa a usar mais mop. Eu digo, olha, se puder, investe numa máquina de lavar prato. Gente, eu comprei esse ano uma máquina de lavar prato. É a melhor coisa da galáxia. Falo pra vocês, minha gente. Você não tem que comprar uma máquina de lavar prato? Invistam. Porque, primeiro, não é uma fortuna. É mais barato que a máquina de lavar roupa. E é tudo de bom, entendeu? Eu tenho divide, comprei da Brastemp lá, foi R$ 1.700. Você divide em 10 vezes, fica suaves prestações. O trem é muito prático, entendeu? Então, eu digo, olha, investe numa máquina de lavar prato, se possível. Mas enquanto não for possível, para qualquer coisa que for fazer em casa, não pode entrar em contato com produto de limpeza. Então, usa primeiro uma luvinha descartável, dessa sem pó, nitrilo ou vinil, por cima a luva de borracha amarela, ou tem casas de produtos que vendem produtos de limpeza que tem umas luvas até aqui também. Isso para fazer qualquer coisa em casa. Vai lavar um copo, tem que colocar a luva, tá? Eu digo, olha, eu sei que fica às vezes caro para comprar luva descartável e o meio ambiente agradece se a gente também for mais sustentável, né? Então você pode mandar uma costureira fazer uma luvinha de tecido. Faz uma luvinha de tecido, tipo assim, a moça, sabe? Aí faz umas luvinhas de tecido. Aí você calça a primeira luva de tecido, por cima você coloca a luva de borracha amarela. Gente, eu tô falando isso para o paciente que vai fazer tratamento de quimioterapia, para evitar o contato com os produtos de limpeza, que você pode orientar isso, mas isso aqui que eu tô falando agora serve para um paciente de dermatite de contato nas mãos. Porque se o paciente de dermatite de contato com as mãos lavar um copo com detergente, qualquer detergente que seja, vai irritar a mão dele. Aí vai na casa da vizinha, vai pro jantar na casa da família, né? Aí dá aquela vontade, eu vou ajudar a lavar os pratos. Então leva sua luva, meu filho. Porque se você for ajudar a lavar um copinho, você vai voltar com um dedinho esfarelando lá. Então orienta isso. Paciente, para evitar as reações em mãos e pés, que podem acontecer, mesmo se o paciente não mexer com isso, mas se ele mexer com produto químico, a chance de aparecer é muito mais. Então evitar contato com produtos de limpeza, com álcool, produtos que sejam mais irritantes, tá? Orienta o sabonete, você já orientou o sabonete do banho, fala para quando ele fizer xixi, fazer cocô, não lava com da Natura não, lava com o sabonete do banho, o sabonete Dove Baby, aquele sabonete melhorzinho que eu falei no início da aula. Passa um hidratantezinho para as mãos, e aí tem vários hidratantes de mãos bons, e aí serve também para uma dermatite de contato, tá? Eu gosto muito, tem o CeraVe Mãos, tem o Vazenol Hand, que é um hidratante, tem o Vazenol Repairing, e tem a mesma versão do Vazenol Repairing para mãos, que é o Vazenol Hand, é maravilhoso. Baratinho e bom. Tem o Norwegian. Tem luva de silicone do Avon também, que é boa, tá? Tem que hidratar. Só não vá me hidratar com hidratante castanha, porque aí não dá certo, tá? Peço para
Também, outra coisa que você pode orientar o paciente é evitar extremos de temperatura. Então, cuidado, às vezes, no fogo, pegando coisas muito quentes, porque esses extremos de temperatura também podem dar formigamento e dor e essas irritações nas mãos. Quando tiver calo, né, se surgir essas calosidades, como na reação mão-pé, você pode indicar um acompanhamento com podólogo também, para usar umas palmilhas específicas, até para evitar, também para tratar. Pode ser feito debaixamento do calo. Pode ser utilizado produtos queratolíticos, como por exemplo com ureia, que aí você pode usar cremes, né, em ureia. Eu gosto de manipular em vaselina, de 10% até 40%, cuidado que 40% é mais power, tá? Para dor que o paciente sente, né, nessas reações mão-pés, pode ser utilizado o anti-inflamatório, de preferência aqueles mais modernos, mais seletivos, tipo o Celecoxib, seria uma possibilidade, até estar falando lá no artigo dele. Quando o paciente tiver, porque às vezes o paciente faz bolhas, né, como eu falei, nessa reação mão-pé, às vezes pode dar até bolha, pode dar feridas, né, ali na mão. Então você pode indicar nesses locais usar aqueles curativos, igual a gente viu na aula de curativo, aquelas placas de hidrocoloide, tanto para prevenir como para tratar também. Pronto, pode fazer compressazinha fria para aliviar, porque normalmente tem aquela queimação na mão, então pode fazer umas compressas frias. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa aqui. Como na reação mão-pé, nas áreas de atrito, tendem a aparecer mais as reações, então cuidado com exercícios, atividades ou tipo trabalhos manuais que envolvam tipo a mão ficar muito apertada, né, envolvam movimentos repetitivos. Então, enfim, tem que ter cuidado com isso, porque senão nesses movimentos repetitivos pode acabar machucando e dando uma dessas reações adversas. Bem, acho que é isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vamos lá, cadê aqui? Melissa, deixa eu ver aqui, Melissa, que você falou. Tive uma paciente que chegou só com uma mão assim. Realizei biópsia e introduzi corticoide pensando só em vasculite. Melhorou e o resultado da biópsia foi vasculite reumatoide. Nenhum outro sinal ou sintoma. Só quis compartilhar a experiência. Obrigada, Melissa. Nesse artigo eles falam também em você poder usar ciclos rápidos de corticoide. E aí lembrar que as vasculite é um mundo, né, gente? Acho que eu vou fazer, eu tenho uma aula de vasculite. Quem quer aula de vasculite? Porque vasculite é hard, tá? Aí tem uma aula com slides, você tem que dar pelo YouTube, porque senão não dá reg não, só falar de vasculite. Mas vasculite é um mundo. E vamos dizer assim, nas principais causas de vasculite tem umas infecções e tem umas medicações, né? Super. E aí, realmente, você pode fazer ciclos de corticoide e melhora, inclusive nessas situações também, tá? Beleza, muito obrigada por compartilhar. Milena, boa noite. Essas lives ficam gravadas na plataforma do curso? Fica gravado, tá lá na plataforma do curso, específico lá para vocês acharem facilmente na parte de aulas, lives. E fica salvo aqui. O problema de estar salvo aqui no Insta é que fica, até você achar, às vezes você fica meio perdido. Porque às vezes até eu, quando vou procurar, fico meio perdido aqui, porque tem os outros posts. Mas para quem é aluno do curso, você vai lá nas aulas, lives, que estão todas as aulas lives que eu já fiz salvas lá. E aí você pode procurar até na lupinha. Você botar a aula... Eu ainda vou baixar essa, né? Que eu nem terminei ainda. Devo baixar. Normalmente eu baixo até na semana seguinte. E aí você pode estudar depois com tranquilidade. Todas as aulas lives. Pode buscar na lupinha qual o tema que você quer, que já aparece lá, tá? Melissa, eu quero. Difícil. Difícil demais. Olhem, vasculite é punk. Mas a aulinha que eu preparei é legal. Dei essa aulinha lá na pós de dermato. Não é fácil não, tá? Mas vamos embora. Prometo aí uma aula de vasculite pra vocês, tá? Apesar de que a dermatologia, que descomplica a dermatologia, o objetivo é explicar casos do dia a dia da dermatologia clínica, porque o mais comum é o mais frequente, mas é legal a gente saber, né? Porque pode aparecer, é raro, pode aparecer, a gente tem que ter uma noção de como é que vai fazer para conduzir. Beleza, então vamos agora para as erupções cutâneas, que são quadros bem comuns. Então, várias são as erupções cutâneas que podem dar. Você pode ter um quadro de rache, um quadro só de vermelhidão, um exantema, um quadro exantemático, que é aí com prurido, com rubor. Pode ter um quadro urticariforme. Lembra? Quem assistiu já a aula aqui de urticária viu, né? Trabalho de CSI. Qualquer medicação pode ser um suspeito. E as medicações para quimioterapia, principalmente. E aí, o que você tem que ver no rache, nessa reação alérgica? Qual a intensidade? Se é uma reação alérgica com um quadro de urticária, com angioedema, com risco de anafilaxia, infelizmente, a gente não tem como tirar a droga. Porque normalmente, assim, quando é uma urticária com angioedema por causa de uma dipirona, o que a gente faz? O paciente, a gente trata e fala, nunca mais na sua vida tome dipirona.
Mas vocês entendem que se o paciente fazer um tratamento para câncer, aquilo ali é fundamental. Aquela droga é fundamental para poder combater o câncer. Então não dá para simplesmente tirar aquele remédio. Então o que é que se faz? Se o paciente teve uma reação, tipo urticariforme, tipo angioedema, muitas vezes o que o oncologista faz? Na próxima sessão, ele vai fazer uma infusão mais lenta, vai fazer um corticoide injetável antes, vai fazer um antihistamínico antes, vai monitorizar esse paciente, porque simplesmente muitas vezes não dá para tirar a medicação, aquela medicação que às vezes é uma medicação que é de escolha para o tratamento do câncer dele. Então isso pode ser feito, quadros mais leves de rash, né? Podem ser tratados só com antihistamínico mesmo, ou às vezes com ciclo de corticoide oral, igual no caso da vasculite aí que a Melissa falou. E casos mais raros, lembrar que NET, Steven Johnson pode também, são devido a medicações e dentre as medicações também as drogas de tratamento de quimioterapia, tá? Como dessensibilizar o paciente? Não tem como dessensibilizar, não tem. Se o paciente tem uma reação alérgica a um determinado remédio, por exemplo, teve uma reação alérgica grave, um Steven Johnson, uma reação anafilática, simplesmente o paciente não vai tomar mais. Não toma, você não vai fazer dessensibilização com aquele remédio. Ainda mais se é um remédio que não é fundamental, que você pode substituir para outro. No caso do tratamento de quimioterapia, muitas vezes aquela medicação, às vezes aquele câncer que o paciente tem, é imperativo que se trate com aquela medicação quimioterápica, não tem como fazer uma substituição. Então a única coisa que você vai fazer, que o oncologista faz, é isso. Vai monitorizar, vai fazer o corticóide, o antihistamínico, vai fazer mais lento a infusão, na tentativa de controlar, porque ele precisa daquele remédio, tá? Mas, em casos mais graves, aí, por exemplo, Steven Johnson, uma NET, o paciente tem que ser internado e tratar, né, com corticoterapia ampla. Mas aí, graças a Deus, ainda bem que Steven Johnson são quadros mais raríssimos, raríssimos, né? Eu até contei pra vocês um dia desses aqui, e tá lá na plataforma do curso, tá, gente? Eu fiz um ambulatório virtual só sobre Steven Johnson. Eu contei sobre 3 casos de Steven Johnson que eu já lidei assim. Nesses anos todos de dermato aí, desde quando eu comecei a dermatologia em 2008 até agora, eu me deparei com 3 casos só de Steven Johnson. E aí eu contei exatamente como fiz o passo a passo. Então quem for aluno do curso tem lá na plataforma, bota lá SSJ, Steven Johnson na plataforma lá da Hotmart, que vai sair lá esse ambulatório virtual, é bem legal, tá? Esses casos. Contei até um que eu consegui assim, que foi bem do iniciozinho, tem a história lá, a cronologia, bem interessante. Certo? Vamos continuar erupções cutâneas. Outra coisa que pode acontecer é o eritema tóxico da quimioterapia. O que é esse eritema tóxico da quimioterapia? É aquela síndrome mão-pé, tá? Só que além de ter a síndrome mão-pé com aquele eritema e edema na região palmo-plantar, o paciente tem um eritema e uma descamação em regiões de dobras, em regiões intertriginosas. Principalmente axila, virilha. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu até tinha mostrado a foto antes aqui. Aqui é uma foto desse eritema tóxico da quimioterapia. Então, o que é isso? O eritema tóxico da quimioterapia é essa associação da síndrome mão-pé com eritema e descamação nas áreas de intertriginosas, certo? É um quadro autolimitado, mas como é que a gente poderia tratar? Por exemplo, isso aí lembra um intertrigo, né? Então, eu passaria uma Cicaplast. Eu amo Cicaplast, gente. Já falei aqui, declarei meu amor aqui pela La Roche com a Cicaplast. Eu queria ser a garota propaganda Cicaplast. Passaria um corticoide tópico aí, um corticoide de baixa potência, um de média potência, tá? E esses quadros são autolimitados, e todos esses quadros que eu já estou falando aqui, gente, geralmente eles aparecem no início do tratamento da quimioterapia, tá? Deixa eu ver aqui a Melissa falando. Deixa eu ver, Melissa, o que você está falando aqui? Não canso de falar o quanto você é maravilhosa, o quanto você admira. Oh, minha querida, igualmente. Desde o dia que eu te conheci, super orgulhosa e feliz de fazer parte da primeira turma. Muito obrigada. Eu tenho orgulho e muito obrigada pela confiança de você ter feito parte da primeira. Tá lá, confiou em mim. O pessoal que comprou na primeira turma, literalmente comprou na ponta e confiou, porque eu não tinha entregue nenhum módulo. E eu fiquei muito feliz com essa confiança de vocês. E é por isso que eu quero cada vez melhorar e estou melhorando. Melissa da primeira turma viu tanto que já melhorou este curso. Quantas modificações eu já fiz de melhorias. E eu ainda tenho mais coisa até o final do ano, tá, Melissa? Mais coisas. Vocês ainda vão ter mais um ano aí para poder aproveitar. Melissa, obrigada por se dedicar a nós. Eu que fico feliz, gente. Com a confiança de vocês e assim. E eu fico muito feliz por poder participar. Vocês estão me deixando participar da jornada de vocês. E se eu puder facilitar pelo menos 1% a jornada de vocês, assim, compartilhando esse conhecimento que eu tive que aprender na marra, né? Podendo transmitir para vocês, gente, é isso que eu quero. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado.
Eu não vou conseguir atender o pessoal, um paciente da região sul, entendeu? Mas através de um conhecimento que eu sei, eu consegui passar para vocês, vocês aprenderam, você pode tratar uma pessoa e imaginar, olha que corrente do bem. Então é isso mesmo que a gente tem que fazer e eu quero que vocês façam isso mesmo também, tá? Conhecimento bom é conhecimento compartilhado, gente. Então aproveita que você aprendeu na live hoje, vai falar para um coleguinha amanhã, porque isso ajuda a fixar o assunto e também você participa dessa corrente do bem, que a gente tem que fortalecer a medicina, gente. Pô, uma galera que fica só brigando, que ficam só, pelo amor de Deus, gente. Pô, eu, hein? Não, a gente tem que começar a melhorar o nosso fortalecimento como profissionais, como colegas mesmo, entendeu? Eu espero dessa modificação aí, deixar essas picuinhas aí, se concentrar no nosso atendimento mesmo, e melhorar e ajudar o colega a melhorar também. Mas bora lá, que tem ainda uma outra erupção de pele que é comum e que eu quero que vocês aprendam a tratar, que é a erupção papulopustulosa desses pacientes oncológicos. É um quadro acneiforme. Deixa eu mostrar aqui a foto para vocês. Gente, você olha isso aqui, vê se isso aí não é um quadro de acne, um quadro de uma foliculite. Gente, isso é super, super comum no paciente que vai começar o tratamento com quimioterapia. Geralmente, esse quadro acneiforme surge de 1 a 2 semanas depois do início do tratamento do quimioterápico. Qual é a diferença? Não é uma erupção acneiforme propriamente dita, porque ela não tem comedos. Nesse caso aqui, é uma reação ao tratamento da quimioterapia. Então, a gente tem uma tendência, às vezes, a querer passar, por exemplo, não dá vontade de passar um peróxido de benzoíla aí, um clidoxil gel aí, não dá vontade, uma tretinoína. Só que não vai melhorar. É contraindicado a gente usar esses ativos, esses ácidos, nessa situação, porque a pele do paciente que está fazendo quimioterapia, ela é uma pele seca e sensível. E nesse caso aí, não é uma erupção acneiforme real, é uma erupção papulopustulosa. O paciente pode ter uma erupção acneiforme durante um tratamento de quimioterapia? Pode. Por quê? Porque muitas vezes no tratamento envolve uso de corticoide, né? Então, às vezes o paciente toma corticoide e ele pode ter uma erupção acneiforme verdadeira. Mas nessa erupção papulopustulosa que acontece aí nas primeiras semanas, não é devido à prednisona, é devido ao quimioterápico mesmo. Então, como é que a gente trata isso aí? Com tetraciclina. Lembre que a tetraciclina as tetraciclinas são antibióticos, mas elas têm uma ação anti-inflamatória e são excelentes para esse quadro aí de erupção papulopustulosa. Inclusive, é até indicativo o paciente fazer isso preventivamente, tomar uma tetraciclina preventivamente, aí nas primeiras 6 a 8 semanas do tratamento quimioterápico. Isso tá lá no artigo que eu compartilhei com vocês no Telegram, tá, gente? E qual tetraciclina que eles indicam, tá? Pode ser qualquer tetraciclina, mas qual foi a de referência lá no artigo? A doxiciclina, na dose de 100 mg, 2 vezes ao dia. Lembrando que não é por uma semana, tá, gente? Quando a gente faz tratamento com tetraciclina, esse tratamento é longo. A gente faz ali por 1 mês, 2 meses. Igual para acne mesmo, a gente não passa por menos tempo do que isso. Então, no caso de uma erupção papulopustulosa devido ao tratamento quimioterápico, você pode, até antes do tratamento, né, da quimioterapia, no caso, às vezes o próprio oncologista já pode indicar isso, então tem uma indicação de fazer preventivamente, mas se não tiver sido feito, o paciente chegou para você com essa erupção papulopustulosa, então você entra com doxiciclina e pode manter essa doxiciclina ali até a 8ª semana pós-tratamento de quimioterapia. Depois ela tende a melhorar, depois dessa 8ª semana, só que às vezes o paciente pode ficar tendo crises, né, surtos, às vezes vai e volta, mas com a intensidade menor. Onde o quadro é mais exuberante é nas primeiras 8 semanas, certo? Então, doxiciclina, 100 mg, 2 vezes ao dia. E tópico, o que você utilizaria? Você poderia usar um sabonete suave também, para limpeza ali, talvez um alfa-clauta tolerância. Poderia manter um hidratante com ação calmante, né? E o que vai melhorar de fato realmente é o antibiótico oral. Lembrando que o paciente pode ter uma erupção acneiforme, pode ter uma rosácea, pode ter uma piora da rosácea, pode ter ou uma piora ou um quadro de rosácea, o paciente pode ter um quadro de psoríase, o paciente pode ter um quadro de fotossensibilidade, por isso que é importante o paciente usar protetor solar. Pode ter uma erupção parecida com ceratose pilar. Então, olha quantas coisas dermatológicas se podem aparecer num paciente oncológico, né? Beleza. E aí, vamos para a última alteração que pode aparecer, que são as alterações nos cabelos, né? Nos pelos e nos cabelos. Então, primeiro, quais são as orientações básicas que a gente deve passar para o paciente? Usar um shampoo suave para lavar o cabelo, evitar tintura, evitar secador, tá?
E aí, naquele quadro de alopécia, né? O paciente, todo mundo sabe, o paciente vai fazer tratamento de quimioterapia, vai perder os cabelos. E isso é a coisa mais estressante do tratamento. Se você perguntar a um paciente, às vezes, de quimioterapia, ele vai falar que, às vezes, assim, o tratamento levou de boa, mas o fato de perder os cabelos, ai, gente, é muito estigmatizante. Então, esse tipo de queda de cabelo que ocorre pelo tratamento de quimioterapia é um eflúvio anágeno, tá? Lembrando que ele é reversível, mas reversível em quanto tempo? Foi até uma pergunta da caixinha esses dias. O paciente que de quimioterapia já tinha 6 meses que tinha acabado a quimioterapia e ainda não tinha voltado o cabelo. Ok. A repilação ocorre de 2 a 6 meses depois da interrupção. Começa a acontecer, né, gente? Também não acabou e vai nascer um montão de cabelo. Vai voltando aos poucos. Mas pode levar até 6 meses, é normal sim, tá? Lembrar que não é só o remédio que causa essa alopecia, mas o jeito da infusão, a quantidade, a frequência que o paciente está tomando as sessões de quimioterapia também podem acelerar esse processo de alopecia induzida pela quimioterapia clássica, tá? E para evitar essa alopecia, o que é que a gente pode orientar? Existem esses dispositivos aqui, não sei se vocês já viram, esses dispositivos de resfriamento. O paciente usa esse dispositivo durante a sessão de quimioterapia. Isso é uma coisa que já é ofertada nas clínicas que fazem tratamentos oncológicos, porém, os convênios, pelo menos que eu vi, né, não cobrem, o SUS também não cobre, pelo menos que eu saiba, tá, gente? Se vocês souberem aqui de algum lugar que faz isso pelo SUS, depois coloca aqui para compartilhar, pelo menos o que eu procurei, pesquisei, é um tratamento à parte. Eu tenho uma conhecida que começou um tratamento para câncer de mama agora há pouco tempo, e ela me falou também que não cobria, que tinha que pagar e era em média 200 ou era 250 a sessão. E na internet também eu vi que o preço varia em torno disso também, 200 a 500 reais a sessão. E geralmente o paciente vai precisar de umas 10 a 14 sessões. Fabrício, não pode para tumores hematológicos. Exatamente, já ia chegar lá. Então pode ser usado em vários tratamentos oncológicos, exceto para tumores hematológicos, como por exemplo, micose fungoide e para leucemias, tá? Mas para os outros cânceres podem ser utilizados. Qual o problema? O custo desse tratamento, que não é barato, vocês concordam comigo que não é um custo barato, ali 200 reais a sessão, mesmo, a mais baratinha, mesmo assim não fica tão barato. Pode não ser bem tolerado para o paciente, porque você imagina esse trem aí gelando na cabeça da pessoa. Então, muitas vezes o paciente não aguenta, porque dói. O paciente às vezes fica sentindo dor de cabeça, fica sentindo sensibilidade depois de um couro cabeludo. Então, não é tão bem tolerável. Mas é um tratamento que pode sim diminuir o risco de ter o eflúvio anágeno. Fala-se aí entre 40% a 60%. Então, deve ser oferecido, né? Tem alguns lugares que eu vi até 80% de não cair o cabelo, né? De uma eficácia. Então, caso o paciente possa, financeiramente, queira tentar, por que não? A gente só tem que saber que existe, né, esse tratamento. Eu tava até vendo que teve aquela menina que apresentava, gente, que ela até é esposa do cara lá que é diretor da Globo, ela fez, né, fez um tratamento para câncer e ela não teve alopecia porque ela fez esse resfriamento. Esqueci o nome dela agora, esqueci total. Enfim, então é bom a gente saber que tem e que o paciente pode tentar fazer, tá? Outra coisa que pode ser feita também, não tem uma comprovação assim maravilhosa, mas que tá lá descrito que poderia ser tentado, é usar o minoxidil tópico, tá? Para ser feito logo depois das sessões de quimioterapia. Então, o paciente fez a sessão, continua usando o minoxidil tópico. Minoxidil 5%, o clássico que a gente passa mesmo uma vez ao dia entre os ciclos de quimioterapia. Ajuda, alguns artigos mostram assim, mesmo que ele não ajude a não cair o cabelo, mas ele ajuda a crescer mais rápido. Então é interessante. E aí o que eu indico? Assim, tem várias fórmulas de minoxidil agora, né? Eu prescreveria o Pantsec, porque o Pantsec não tem propilenoglicol, porque aí lembra que a pele já fica um pouco ressecada, sensível. Então quanto menos aditivos assim que possam irritar, então eu prescreveria o Pantsec por causa disso. Lembra que tem um Pant normal e tem um Pantsec, esse Pantsec é sem propilenoglicol, tá? Tem esposa de Global que fez esse tratamento. Pois é, Melissa, essa menina que eu esqueci. Ana Furtado, aqui, ó. Fabrícia sabe tudo, hein, Fabrícia? Aqui, a Linha também falou, Ana Furtado. Isso mesmo, vocês estão super blogueiros, aí, super antenados nas fofocas dos famosos. É Ana Furtado mesmo. E, então, lembre que foi esse tratamento, assim. Às vezes, para uma pessoa que tem condições, 200 reais não é absurdamente caro, né? Às vezes a pessoa pode pagar, tentar, né, para ver se minimiza. Eu tentaria, porque, sinceramente, realmente, eu já vi pacientes oncológicos falando isso, sabe? O tratamento, o diagnóstico foi, assim, é ruim, o tratamento é ruim, mas o fato de perder o cabelo tem um impacto muito grande para a autoestima, né? Principalmente se for uma mulher.
Para a perda das sobrancelhas, você pode usar também o minoxidil. E para o dos cílios, você pode usar, assim como para as alopécias em geral, a gente pode passar bimatoprosta, que é o latice, tá? Para usar também na sobrancelha e nos cílios. O problema do latice é que é caro, né, gente? Mas pode ser utilizado também para ajudar a repilar. Em alguns casos pode ter o inverso, dependendo do quimioterápico que é utilizado, o paciente pode ter tricomegalia, quer dizer, um excesso de pelos, às vezes os cílios crescerem mais, e aí às vezes pode até fazer uma ceratite, porque às vezes pode até enrolar os cílios. E aí, indicado cortar, se tiver algum comprometimento oftalmológico, conversar com o oftalmologista. E a gente pede para, nesses casos que o paciente tem uma tricomegalia, ter cuidado, porque lembra que a pele está muito sensível, para evitar, a gente não indica depilação a laser nesses casos, nem depilação com cremes depilatórios que podem irritar. O ideal realmente é só cortar, né, aparar ali o pelo, certo? Outras coisas, né, mudança de nervos, às vezes durante o tratamento, principalmente o tratamento às vezes de melanoma, pode ter algum nervo que pode alterar, então se tiver alguma alteração de algum nervo, o que é que a gente faz? Segmento dermatoscópio, então acompanhar com dermatoscopia, tá? Se teve alguma alteração que tem que tirar aquele nervo, você indica tirar, senão faz o acompanhamento. No caso das estomatites, pode ser usados enxaguatórios bucais que tem o clorexidine, tem um da Colgate, o Periogard, que tem clorexidine, é interessante, os dentistas passam muito. Pode ser utilizado corticóide oral também, tipo Mood, tipo um Silon. E anestésico, né? Também anestésico de uso oral em casos de estomatite. E é isso, pessoal. E outras doenças podem aparecer. Erupções liquenoides, pode ter, quadros de psoríase, rosácea, sarcoidose, vitiligo. Lembra do vitiligo? Manchas vitiligoides, principalmente pacientes que estão fazendo tratamento de melanoma. Pronto, gente. Ufa, quanta coisa. Deixa eu ver mais aqui o que vocês estão falando. Se teve mais alguma pergunta. Fabrício aqui, boa, todo mundo. Muito bem, gente. Vocês são ótimos. Gente, então é isso. Hoje eu falei sobre as manifestações dermatológicas, né? Os efeitos adversos que podem ser comuns no uso de pacientes que estão fazendo tratamento de câncer. É muito importante a gente saber quais são essas alterações, porque muitas vezes o oncologista vai pedir a avaliação da dermato. E como é que você faz? Você vai mandar para o oncologista de novo para resolver o problema dermatológico? Então, é muito importante. Falei sobre as alterações de pele, que as mais frequentes podem ser a xerose, a hiperpigmentação, os quadros de rash, de exantema, que podem ser os mais variados. Falei das erupções papulopustulosas na pele, que a gente trata, né, que parecem erupções acneiformes. Falei das alterações ungueais, que são comuns, como a melanoníquia. Falei das unhas frágeis, né, que o paciente pode ficar com a unha quebradiça, pode ter onicólise, pode ter contaminação ali, colonização por pseudomonas. Falei sobre as alterações palmoplantares, né, a síndrome mão-pé e as alterações, né, e as primas dela, né, síndrome mão-pé, a síndrome de Pateu, as reações mão-pé, que podem dar um eritema na região palmo-plantar, ou um eritema também aqui no dorso da mão. O que mais? Foi muita coisa, gente, que eu falei. E sobre a alopecia, né? Que é a principal que a gente sabe. A alopecia induzida pelos quimioterápicos e como é que a gente pode evitar com resfriamento, com o uso de minoxidil. Então é isso, gente. Deixei o artigo para vocês dever de casa, para vocês lerem depois. Ou então, pelo menos, para vocês assistirem a aula, salvarem lá nos arquivos de vocês. Porque se aparecer um paciente aí oncológico precisando de um suporte aí da dermatologia, você já vai ficar mais seguro, mais confiante. Inclusive lá no artigo tem exatamente assim, qual alteração é mais compatível com tal quimioterapia, com tal medicação do tratamento. Não falei isso pra vocês porque o objetivo foi descomplicar mesmo aqui. Mas tá tudo lá, tá bom, gente? Deixa eu ver aqui a Melissa. Precisa fazer a segunda parte. Obrigada mais uma vez. A segunda parte vai ser vasculite, que você me deu ideia, Melissa. Tem uma aula já de vasculite, vou trazer esse tema depois pra vocês aí. Mas enfim, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Lembrando, ó, que o link da inscrição da jornada da dermatologia clínica na prática já tá lá na bio. Então, se você quiser participar desse evento, aí que vai ser na primeira semana de outubro, gratuito, essas aulas aí que vão abrir os seus olhinhos para o horizonte de possibilidades que existe na dermatologia, além da estética, e que vão te ajudar nesse início de implantação aí do seu consultório dermatológico, para você não gastar uma fortuna. E você vê como é que com procedimentos simples já podem agregar valor aí para você. Então, não perde essa jornada. Daí tem que estar inscrito, porque senão não vai ser aqui pelo Instagram não, tá? A aula é restrita, então se inscreve lá para você poder receber o link, tá bom? Fabrício, brigadão, meu querido, pela participação. Melissa, você também, viu? Brigadão mesmo e brigadão por estar aqui hoje, vocês todos aí.
E é isso, pessoal. Gente, brigadão, fiquem com Deus e até a próxima, viu?